Metodologia de cálculo da taxa do BDI e custos diretos para a elaboração do orçamento na construção civil. Atualização 2009. Esse trabalho, elaborado em 2004 e aprovado pelo Conselho Deliberativo do Instituto de Engenharia em 30 de agosto de 2004, destina-se originalmente aos orçamentistas de empresas públicas e privadas na elaboração de orçamentos para construção e reforma em todo o território nacional, tendo em vista as mudanças havidas em alguns critérios nos valores, impostos e tributos, e também com base na experiência e comentários feitos ao trabalho original, o autor elaborou a presente revisão e atualização desse documento técnico do Instituto de Engenharia. Cálculo da taxa do BDI, benefícios e despesas indiretas. Preliminares. Quando é solicitado a um profissional ou a uma empresa construtora um orçamento para a execução de obra, seja residencial, comercial, industrial ou pública, a primeira coisa a ser feita é ter os projetos em mãos e levantar as quantidades dos materiais, verificar os equipamentos necessários e dimensionar a mão de obra a ser utilizada. Mediante as especificações constantes dos projetos, arquitetônico, instalações elétricas, hidráulicas, ar-condicionado, paisagismo, etc., pesquisar os preços no mercado e calcular o seu custo. Existem no mercado programas de computador que ajudam a levantar esses custos, mas esses programas em geral só calculam os custos e não os orçamentos, como iremos explicar mais adiante. Existem também publicações com uma extensa lista de composição de custos unitários dos serviços de edificações e custos unitários por metro quadrado de edificações para construções habitacionais, 9 modalidades, comerciais e industriais em vários estados do Brasil, mas todos eles são custos e não preços. Para esses dados se transformarem em orçamento ou preço de venda, é necessário adicionar o BDI, que são as despesas indiretas do construtor ou do profissional responsável pela obra, os encargos financeiros, os tributos federais e municipal e a remuneração ou lucro que precisa ter para assumir as responsabilidades da execução. Significado de BDI: uso da sigla BDI ou LDI. Alguns órgãos da Administração Pública Federal têm usado a sigla LDI, significando lucros e despesas indiretas em substituição ao BDI, que é uma sigla mais comumente utilizada e consagrada no meio técnico e empresarial. Conceitualmente, há uma pequena diferença que trataremos mais adiante. Significado da sigla BDI. Alguns autores atribuem BDI como originário do termo inglês Budget Difference Income. No plano brasileiro, o BDI significa benefício e despesas indiretas, e mais adiante explicaremos com maiores detalhes o real significado desses termos. Definição de BDI. BDI é uma taxa que se adiciona ao custo de uma obra para cobrir as despesas indiretas que tem o construtor, mais o risco do empreendimento, as despesas financeiras incorridas, os tributos incidentes na operação, eventuais despesas de comercialização, o lucro do empreendedor e o seu resultado é fruto de uma operação matemática baseados em dados objetivos envolvidos em cada obra. Nas licitações públicas ou privadas, a empresa pode recorrer a dados históricos das demonstrações contábeis relativas às despesas de sua sede central como parâmetro mais próximo da realidade para o cálculo da taxa de BDI, optando por incluir ou excluir determinados gastos de acordo com a avaliação dos riscos do empreendimento da qual vai participar, levando em conta os interesses estratégicos de sua empresa na apresentação de uma determinada proposta comercial. A administração, ao estabelecer as taxas correspondentes a cada um dos componentes do BDI, tem o dever de justificar a origem das mesmas em função dos diferentes tipos e porte de obras e analisar a qualificação e a estrutura das empresas que participam de uma licitação. Portanto, a taxa do BDI não pode estar sujeita à vontade subjetiva e arbitrária da administração, dos legisladores, dos órgãos de fiscalização e controle, como forma de tabelar o preço final do serviço a ser contratado, sem uma clara demonstração de como foi composto e calculado, com total transparência garantida pela Constituição, pela legislação em vigor e pelas regras de conduta ética profissional, conforme iremos demonstrar mais adiante. O BDI adotado pela administração para o cálculo do orçamento estimado, previsto nos artigos 6º, 7º e 48 da Lei 8666 de 93, deve ser considerado apenas como um parâmetro de avaliação para a obtenção do valor de referência para julgamento da licitação por parte da comissão julgadora da licitação.